Oi, e aí? Eu já queria começar esse vídeo dizendo que eu sempre fui uma pessoa que teve muitos passatempos, porque se tem uma coisa que um desempregado tem é hobbies. Mas acho que disparado o meu passatempo favorito, que eu sempre tive comigo desde que eu me conheço por gente praticamente, é desenhar. E é sério, não exagero quando eu falo isso. Eu acho que desde que eu me conheço por gente realmente que eu gosto de desenhar. Desde que eu era um feto eu já estava desenhando praticamente. Desde tipo muito criancinha eu gostava de desenhar. Claro que os meus desenhos eram aqueles desenhos bem de criança mesmo, super tortos e quadradões. Mas mesmo assim, eu gostava de desenhar e mostrava para todo mundo os desenhos que eu fazia quando eu era criança. Eu tentava desenhar paisagens, meus pais, meus amigos. E eu também desenhava personagens de desenhos animados que eu gostava. É sério. Eu lembro que tinha um caderno onde eu só usava ele para desenhar aliens do Ben 10. Porque naquela época eu era muito fã de Ben 10, na verdade até hoje eu sou, mas naquela época eu era realmente muito fã e eu ficava desenhando os aliens do Ben 10. E cara, eu comprei um caderno e eu usei todas as folhas dele para desenhar todos os aliens do Ben 10. Chegou ao ponto que eu tinha desenhado todos os aliens e aí eu comecei a desenhar os vilões. Claro, eles não eram os melhores desenhos do mundo, mas olha a dedicação do moleque. O cara comprou o caderno e teve a dedicação de desenhar todos os aliens do Ben 10, incluindo alguns vilões. Meu Deus. Infelizmente eu não tenho mais esse caderno, ele acabou se perdendo no tempo, mas eu gostaria de ter ele e ver esses desenhos de novo. E na minha família e nos grupinhos de amigos que eu tinha, eu era sempre chamado de o artista do grupo, porque eu era o único que sabia desenhar. E eu sempre fui chamado de desenhista, de artista do grupo, e eu achava isso muito legal, porque eu sentia que um dom meu estava sendo reconhecido pelas pessoas. Mas enfim, se for contar todo o tempo que eu desenho, eu realmente desenho desde quando eu era criança, tipo papo de quando eu tinha 3, 4 anos, eu já gostava de desenhar. Mas o momento que eu realmente queria desenhar a sério e aprimorar o meu traço foi quando eu completei os meus 13, 14 anos por aí. Que eu realmente tentei melhorar o meu traço e fazer algo mais consistente. Sinceramente, foi difícil, mas não foi tão difícil pra mim, porque eu já tinha uma boa bagagem de desenhar. Claro que no começo é muito difícil você aprender a desenhar, principalmente se você nunca desenhou na vida, para aprender anatomia, aprender sobeamento e tudo mais. E eu confesso, foi muito difícil no começo, mas eu já tinha uma certa experiência com desenhar. E também, além de estudar, eu praticava bastante. Eu fazia papo de uns 5 desenhos por dia. Toda semana eu estava desenhando praticamente. Porque pra mim, quando você quer aprender a desenhar, não é só você ficar estudando, analisando e fazendo teoria. Você tem que ir na prática também. Claro, estudar é importante, mas você também tem que praticar. E óbvio, não vai sair perfeito porque, cara, os meus primeiros desenhos eram horríveis. Claro, na época eu achava tipo, nossa, que desenho bem feito que eu fiz. Mas hoje em dia, depois de ter melhorado meu traço, eu vejo meus desenhos antigos, eu penso, meu Deus, como que eu achava isso bonito. Mas que aberração é essa? Eu ficava tipo assim, vendo os meus desenhos antigos. Mas faz parte, isso não é algo ruim, é algo, na verdade, muito bom, porque você percebe a sua evolução nos desenhos. Quando você compara o seu traço atual com o seu traço antigo e você vê que realmente melhorou, isso é muito bom. E é muito gratificante para um artista quando isso acontece. Enfim, eu praticamente desenhava de tudo. Eu desenhava personagens de anime, desenhava paisagens, desenhava personagens de desenho e tudo mais. E eu também comecei a criar os meus próprios personagens. Eu passava horas andando pela internet buscando inspirações de desenho e tudo mais. Eu era realmente uma pessoa fascinada por arte e desenho. Só que infelizmente teve uma época onde eu parei de desenhar completamente e teve um motivo para isso. Acho que lá pros meus 14 anos, quando eu tava quase finalizando o fundamental, que foi uma época bem sombria na minha vida, como vocês puderam ver no meu último vídeo. Era uma época que eu tava realmente me sentindo muito mal, não só por conta dos problemas que eu contei no meu último vídeo, como também por conta de outros problemas pessoais. E como eu disse, naquele vídeo eu tinha perdido muito dos meus hobbies. Eu não sentia mais vontade de fazer eles, eu não sentia mais vontade de fazer os passatempos que eu tanto gostava, como jogar, ver anime, conversar com a minha família. Eu não gostava mais de fazer isso. E é claro, o meu passatempo preferido e que sempre esteve comigo, eu também quase perdi ele, que era justamente desenhar. Porque eu tava tão mal e sem vontade de fazer as coisas que eu não sentia nem mesmo energia para desenhar.
Eu pegava o lápis e pegava o papel e eu não sentia vontade nenhuma. No máximo eu fazia um rabisco, mas eu nunca finalizava. E isso durou papo de 2 anos. E cara, é muito tempo se você parar pra pensar. Pra uma pessoa que desenha desde quando era criança e que ficava todo dia estudando a arte de desenhar, que ficava todo dia consumindo artes, treinando o desenho, o traço para ficar melhor, fazendo vários desenhos todos os dias, toda semana, realmente se dedicando para desenhar. Do nada, simplesmente parou de desenhar por 2 anos, por conta de puro cansaço mental. Realmente foi uma época triste na minha vida, quando eu perdi a minha vontade de desenhar. Só que tudo isso mudou quando a minha mãe percebeu que eu não estava bem e ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Não só ela, como meus pais e também minha professora. E eu contei o que estava acontecendo comigo. E depois que eles descobriram, eles realmente se dedicaram a me ajudar para eu ficar melhor. Inclusive eu agradeço bastante aos meus pais e principalmente à minha professora por ter me ajudado a suportar tudo que eu estava sentindo nessa época. Por conta da solidão que eu estava sentindo, o cansaço mental e outros problemas. Então eles me aconselharam ir para um psicólogo fazer terapia. E eu confesso, deu um pouco de medo no início, mas eles prometeram que isso iria me ajudar, então eu fui. E nos primeiros dias foi no mínimo estranho, porque eu mal conversava com ele, o psicólogo percebia que eu não sabia falar direito, não só porque eu era muito tímido, como também aconteceu tudo aqui, eu não sabia falar direito com pessoas. Então nas primeiras sessões eu realmente era muito caladão e respondia só com uma palavra de uma maneira muito vazia. Mas durante essas sessões eu tinha conhecido uma garota na minha escola que ela também desenhava. E a gente acabou virando muito amigo, justamente porque ambos gostavam de desenhar. Ela perguntou se eu gostava de desenhar também, e eu disse que eu gostava, mas que eu estava há um bom tempo sem desenhar. No caso, 2 anos. Mas que eu ainda tinha alguns desenhos antigos e eu podia mostrar pra ela se ela quisesse. Aí ela pediu pra eu mostrar pra ela e eu acabei mostrando. E quando ela viu, ela disse que os desenhos eram realmente muito bons e que realmente tinha muito potencial. E aí ela disse que era pra mim voltar a desenhar, porque os desenhos eram realmente muito bons e que eu podia melhorar ainda mais. Então isso meio que acabou me motivando e eu voltei a desenhar. Claro, muito de vez em quando, não na mesma frequência que eu desenhava, mas o importante é que eu tinha voltado a retomar esse meu hobby. E durante as sessões de terapia que eu tava tendo, eu mencionei o fato que eu tinha voltado a desenhar e que eu tava muito feliz com isso. E o meu psicólogo disse que ele achou isso muito bom e também perguntou se eu podia mostrar esses desenhos para ele na próxima sessão, e eu concordei. Então nas próximas sessões eu mostrei os desenhos de alguns personagens que eu tinha criado e ele realmente achou muito bom, ele achou muito interessantes os desenhos. Porque eu não tava mais na pira de ficar desenhando personagens de anime ou de desenhos que eu gostava. Eu comecei a criar os meus próprios personagens. E uma coisa interessante nesses personagens é que eles eram representações das coisas que eu estava sentindo. Tipo, eu pegava um sentimento que era muito frequente na minha vida e eu fazia um personagem baseado naquele sentimento, com todas as características que seriam daquele sentimento. Ele achou isso muito interessante. E aí ele me pedia para explicar o que cada coisa do personagem significa, o que era o personagem em si, que sentimento ele simbolizava, e eu fazia toda uma explicação do que aquele personagem significava. E ele tinha achado isso incrível, e nas próximas sessões ele queria ver mais desenhos meus. E isso realmente me motivou a desenhar. Eu estava desenhando aqueles personagens novos, eu estava criando novos personagens, ao ponto que eu só tinha criado o quê? Uns 5 ou 6, e no final das sessões já estava com uns 20, 30 ou 6 diferentes, todos baseados em sentimentos que eu estava sentindo na época. Tipo, eu tinha desenhado um personagem que simbolizava o fato de eu ter uma autoestima baixa, eu tinha desenhado um personagem que simbolizava um pouco de positividade que eu tinha, eu tinha desenhado um personagem que simbolizava na verdade os sentimentos negativos que eu tinha, um outro personagem que simbolizava o sentimento de solidão que eu estava sentindo na época. Enfim, eu tinha criado vários personagens e todos eram baseados em sentimentos que eu estava sentindo. E isso acabou realmente me motivando muito a voltar a desenhar. Isso me ajudou muito a lidar com os meus diversos problemas que eu tinha naquela época. E bem, finalmente eu consegui recuperar esse meu hobby que eu gostava tanto. E até hoje eu continuo desenhando. Claro que eu faço algumas pausas meio longas por conta de estudos e outras obrigações. Só que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia perder essa vontade que eu tinha de desenhar. De passar anos sem desenhar, sendo que é algo que eu gosto muito. E eu ando desenhando cada vez mais, sempre buscando melhorar o meu traço.
E eu também estou planejando comprar uma mesa digitalizadora para começar a fazer desenho digital, porque atualmente eu só estou fazendo desenho no papel mesmo. Ah, e também, além do psicólogo, eu mostrar esses desenhos também para os meus pais, e eu também fazia questão de explicar o que cada desenho, o que cada personagem significava. E assim eles conseguiram entender melhor o que eu estava sentindo e assim conseguiram me ajudar de uma maneira muito melhor. Porque eles perceberam que eu conseguia me comunicar muito melhor desenhando do que falando com a minha própria voz. Inclusive o próprio psicólogo percebeu isso. E ele disse que eu era a única pessoa onde ele fazia sessões usando arte do que falando mesmo. E ele disse que eu tinha um grande futuro e que não era para eu desistir desse meu sonho de se tornar um desenhista. E isso realmente me motivou muito a voltar a desenhar, aprimorar ainda mais o meu traço, para que eu consiga me tornar um bom desenhista. E depois dos desenhos eu passei a aprender a animação, que era algo que do nada passei a me interessar. Então, além dos desenhos, eu estou aprendendo a animação também. Na minha opinião, a animação é bem mais difícil de aprender do que se desenhar, porque, meu Deus, a animação dá muito trabalho. Mas é um processo muito divertido e vale a pena no final de tudo. Esses meus dois hobbies, tanto desenhar quanto animar, realmente me ajudaram a lidar melhor com os meus problemas. E para você que gosta ou gostava de desenhar e por algum motivo parou com isso, cara, se você realmente ama fazer isso, volta a desenhar. Eu sei que é muito difícil voltar a desenhar quando você tá há muito tempo sem vontade de fazer isso, cara, mas volta. É algo muito bom que pode te ajudar bastante. Principalmente se você fizer a mesma coisa que eu fiz. E eu passei a ter uma visão diferente sobre desenhar, porque desenhar para mim não é mais só um simples hobby ou um passatempo. Desenhar é uma forma de expressar sentimentos sem usar palavras, porque era justamente isso que eu fazia. Eu expressava melhor os meus sentimentos do que eu estava sentindo, melhor pelos desenhos do que eu falando mesmo. Então para mim é isso, desenhar não é só um hobby, é um passatempo muito divertido, como também uma forma de você conseguir se expressar sem usar palavras. Então, cara, se você tá pensando em desistir de desenhar, não desiste, cara. E se você gostava de desenhar e parou com isso, volta, que você vai se sentir muito melhor com isso. E eu agradeço muito a esse meu psicólogo e por ter me ajudado a voltar com os meus desenhos e me ajudado a ter vontade de desenhar de novo. Eu também agradeço bastante essa amiga que eu tinha na época, por mais que a gente não mantenha contato hoje em dia, ela realmente me ajudou bastante nessa época. Eu agradeço muito aos meus pais e à minha irmã que sempre me apoiaram nesse meu sonho de se tornar um desenhista. E até hoje eles continuam me apoiando, então obrigado a todos vocês. Não só eles, como os meus amigos que também me apoiam bastante nesse meu sonho de desenhar. Então obrigado a vocês também, todos vocês são muito especiais para mim. E também eu queria agradecer a todo mundo que viu aquele meu vídeo e comentou. Cara, sério, eu não esperava que aquele vídeo ia bater tantas visualizações, mais de 100 visualizações em 2 dias, eu acho. Então eu agradeço bastante a todo mundo que dedicou um pouco do tempo para ver aquele vídeo e principalmente para comentar. Essa teve muita pessoa que realmente desabafou, que falou que gostou do meu vídeo e até mesmo pessoas que dizem que queriam ser minhas amigas. Cara, realmente, muito obrigado. Vocês são muito fofos. E também eu ganhei muitos inscritos com aquele vídeo. Eu sei que tudo isso pode parecer muito pouco, mas pra mim é muita coisa. Eu realmente agradeço a cada pessoa que se inscreveu no meu canal, a cada pessoa que dedicou um pouco do tempo pra assistir aquele meu videozinho e a todas as pessoas que comentaram. Vocês são incríveis. Eu realmente agradeço muito. Bom, então é isso. Eu agradeço a todos vocês que viram esse vídeo. Tchauzinho, amo todos vocês. E eu acho que eu vou dormir agora.